tarde. A TV Folha começa agora mais um programa da série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. A nossa entrevistada hoje é a Vera Lúcia, ela tem 50 anos e é candidata do PSTU, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. A Vera Lúcia é pernambucana, mas fez a vida em Sergipe, onde começou na militância sindical, quando trabalhava na indústria do setor de calçados. Eu vou entrevistá-la com o Joamir Tavares, que é repórter do Caderno Poder, o caderno de política da Folha. Boa tarde, Vera Lúcia, tudo bem? Boa tarde, Zanini. Tudo bem? Boa tarde, Joamir. Vera, eu queria fazer a primeira pergunta sobre o seguinte. O PSTU divulgou recentemente um manifesto que se chama um chamado à rebelião, um projeto socialista, no qual ele critica o projeto capitalista de pré-candidatos de outros partidos e diz que as eleições são um projeto da burguesia e defende uma revolução socialista. A pergunta que eu faço é o seguinte: como fazer uma revolução socialista e, se ela acontecesse, o que a presidente do PSTU, a presidente do Brasil, que seria no caso, faria neste caldo revolucionário? Qual seria a agenda no primeiro dia, na primeira semana depois de uma revolução socialista? Olha só, esse manifesto ele tem como tarefa central organizar o conjunto da classe trabalhadora que, fruto de toda uma crise econômica, política e social de grande profundidade, tem levado a nossa classe a um nível de sofrimento muito grande. Seja do ponto de vista do problema do emprego, do desemprego, do trabalho precarizado, do salário que é arrochado, da falta de saúde, da ausência de uma educação de qualidade, do problema da moradia, do problema da terra. E as eleições, que a cada 2 anos se realizam e que a gente vê constantemente desfilar através dessas eleições meio mundo de promessa, né, em campanhas milionárias, diga-se de passagem, que são financiadas antes pelas empresas e hoje pelos empresários de bancos, dos latifúndios e grandes empresários, não são pequenos nem médios empresários, grandes empresários. E quando a gente observa, tudo dentro desse sistema vai voltado exatamente para garantir os interesses desses senhores. Então, a necessidade dos trabalhadores se rebelar tem a ver com esse dar um basta nessa situação. Porque toda essa riqueza produzida é como se ela se voltasse contra esses trabalhadores. Você produz toda a riqueza ao mesmo tempo em que você fica à margem dela. Então, rebelar-se significa dar um basta. Fazer uma revolução é mudar tudo. Ou seja, mudar a lógica de funcionamento da sociedade, que hoje ela tem como princípio, tem como objetivo central a garantia do lucro em detrimento das necessidades de quem trabalha ou de quem precisa trabalhar, ou seja, da classe trabalhadora. E a nossa tarefa é apresentar dizer que esse sistema, ele não responde às necessidades da classe trabalhadora, nem aqui no Brasil e nem no mundo, né? E aí, quando na condição de candidata a presidente, é de apresentar esse projeto. Caso eleita, a tarefa central é de organizar os trabalhadores para fazer essa rebelião. Porque isso não se faz de forma desorganizada. Esse não é o primeiro modelo de organização social no mundo. Certamente não será o último. Nós queremos uma nova forma de organização social que atenda a maioria, que atenda de fato a quem trabalha, que todo o processo produtivo e todo o resultado do trabalho seja para o atendimento do conjunto da sociedade e não o atendimento do lucro de um punhado de pessoas. Essa é a tarefa central. Isso não é apenas no primeiro dia se for eleita. Isso vai ser sendo ou não antes e durante as eleições e depois das eleições. Mas revolução não é uma palavra muito forte, porque se a gente for olhar, por exemplo, o que aconteceu durante o governo Lula, houve um aumento substancial do emprego, né? Foram criados 11,2 milhões de empregos formais naquela época e houve uma melhora substancial da renda dos trabalhadores. E não houve revolução, né? Inclusive foi um governo muito pragmático, muito alinhado aí com vários setores empresariais. Não é mais fácil melhorar com o que tem do que começar tudo do zero, como parece que a palavra revolução prega? Não, porque o governo Lula, quando ele administrou,
E quando ele fez determinadas concessões à classe trabalhadora, tinha muito mais a ver com as condições econômicas do próprio sistema capitalista, que naquele momento lhe favorecia. Porque mesmo havendo, em determinados países, como houve a crise econômica, que surge principalmente nos Estados Unidos, em 2007, 2008, chega no seu ápice, se desenvolve para os países, nos próprios Estados Unidos e nos países da Europa, mas os próprios BRICS, do qual o Brasil fazia parte, foi em dado momento uma válvula de escape e que conseguiu, inclusive, para o próprio governo Lula, uma sobrevida no seu governo e poder, durante todo esse processo, além de surfar no crescimento econômico do próprio sistema capitalista, ter uma sobrevida no período que começa a crise no centro, digamos assim, no império, no coração do império capitalista. E ele fez concessões, mas não mudou a lógica. E ao favorecer e garantir isso, quem primeiro ganhou foram os bancos, foram as grandes indústrias, foi o grande negócio. Tanto é assim que, por exemplo, o próprio Lula não se cansa de dizer que nenhum banqueiro podia reclamar do seu governo, porque nunca tinham lucrado tanto quanto tinham lucrado durante aquele período. Aos trabalhadores foram dados, por exemplo, pequenas concessões como o Bolsa Família. O que é o Bolsa Família? Você não pode dizer que você melhora a vida das pessoas garantindo um Bolsa Família com 200, com 300 reais, porque isso nada mais é do que o congelamento da miséria. A lógica de funcionamento, e mesmo quando fez, as concessões foram concessões de crédito. E o que é o crédito? O endividamento do conjunto da classe trabalhadora, inclusive dos aposentados, que você empenhava o seu salário através do empréstimo que faz consignado, onde os bancos não tinham nenhum risco de perder. Você consegue com isso aquecer a economia, mas quem de fato lucrou com isso? Mas o que a senhora... Porque olha só, os trabalhadores que tiveram acesso ao crédito e tiveram essa satisfação inicialmente satisfeita, porque pôde comprar um eletrodoméstico, porque pôde comprar, ir ao supermercado, ir ao shopping como ele mandou, teve a sua dívida e teve que pagar, e se não pagou, ficou no Serasa. Enquanto isso, os bancos lucraram e a grande indústria lucrou e o comércio, os grandes comerciantes também. Mas como é que faz isso, candidato? A senhora tomaria as fábricas, se o dono da fábrica não quiser dar um aumento que o governo propõe para os trabalhadores, o que é feito? Toma-se a fábrica, os trabalhadores ocupam, tomam conta do negócio? Eu não entendi como é que a senhora vai chegar no seu objetivo, de uma maneira organizada, como a senhora falou, sem fazer com que... Inclusive, o projeto é uma revolução, né? Exatamente. O projeto é uma revolução e o sistema socialista, ele é o oposto da sociedade capitalista. Aqui no Brasil, 100 grandes empresários, empresas, são detentores de 70% de toda a riqueza produzida nesse país. Se for para expropriar, seriam essas 100, seriam essas 100. Nós não estamos falando dos pequenos empresários, dos médios empresários, agora dos grandes empresários, sim. Das multinacionais, sim. Da nacionalização dos bancos, sim. Para que tudo isso fosse colocado e todo o seu processo produtivo fosse para o atendimento das necessidades do conjunto da população, que não é. E mais, todas essas 100 grandes indústrias detentoras de toda essa riqueza, dos 40 milhões de empregados nesse país, só empregam 2 milhões. Então, o que nós estamos dizendo é da grande concentração, falando do fim da grande concentração da riqueza na mão de um punhado de gente para o atendimento da satisfação das necessidades dos outros. Por isso a palavra é tão forte e por isso é necessária uma revolução. Porque dentro dos marcos do sistema capitalista, Lula já fez. Nós já temos a experiência, deu no que deu. Toda a proposta que ele dizia era que ia resolver o problema dos pobres. Foram resolvidos? Não foram resolvidos. Foram feitas algumas concessões? Foram feitas algumas concessões. Resolveu o problema da pobreza no Brasil? Não resolveu o problema da pobreza no Brasil. Resolveu o problema do desemprego no Brasil? Não. Resolveu o problema da precarização? Não, porque inclusive o número de empregos que ele gerou no Brasil foram terceirizados. Foram na condição de terceirizados. Não, desculpe, os empregos gerados no governo Lula... Na maioria foram terceirizados. O dado é que
teve 11,7 milhões de empregos formais criados durante o governo Lula. Foi a primeira vez na história onde você teve mais empregos formais no Brasil do que informais. Então, esse dado eu não sei se está muito correto. Está correto pelo seguinte, porque o fato de ser terceirizado não significa que é informal. O trabalho terceirizado é o trabalho contratado por uma outra empresa, onde você tem carteira assinada, você trabalha na mesma função que um trabalhador direto e você recebe um salário menor do que o dele, você tem mas é registrado então, estamos de acordo. É registrado. Então, o emprego ele é formal, mas a maioria dele foi na condição de terceirizado, que agora, inclusive no governo Temer, virou lei. Então, aquilo que no passado, lá no início do século XX, era uma exceção, agora, em pleno século XXI, vai ser uma regra de contratação, ou seja, um retrocesso. Candidata, o partido ele vê a eleição de uma maneira pedagógica, sob um ponto de vista pedagógico, né, no sentido de usar a eleição para difundir as ideias socialistas, não é isso? Mas não seria contraditório o partido participar, portanto, da eleição, uma eleição que o partido considera que é fraudulenta, que tem uma armação por trás? Ao participar da eleição, o partido não estaria legitimando essa mesma eleição que é criticada? Nós não negamos o direito, inclusive o direito de ter eleição está correto. Nós não somos contra o fato de ter eleição. Nós dizemos que ela é fraudulenta porque é. Vocês viram os escândalos de corrupção e como todo mundo, né, como esse processo se dá, inclusive das negociações que acontecem antes das eleições e durante, quando se elege, as faturas como são cobradas. Né? Então, é fraudulento? É antidemocrática? Também nesse sentido é. Mas não significa dizer que nós não possamos, enquanto um partido e que temos um programa para a classe trabalhadora, não aproveitar desse momento, inclusive para dizer que ele não vai se resolver. Porque, na verdade, o que nós temos constatado ao longo de todo esse tempo é que as eleições elas se realizam a cada 2 anos, ele tem se dado num campo que é fraudulento, tem se comprovado que ele é antidemocrático e que os problemas da classe trabalhadora não são resolvidos. E nós utilizamos esse espaço para dizer isso. E isso é legítimo. É legítimo que nós, enquanto partido, possamos, enquanto tivermos condição de fazer isso, fazermos. Agora, nessas eleições, nós vamos fazer isso, por exemplo, tendo acesso ao programa eleitoral em nível nacional, num país de dimensão continental, dizendo isso em 6 segundos. Agora, qual é o problema? Qual é a questão? O PSTU, ele não é um partido eleitoral. Nunca vão se entender o PSTU pela lógica da eleição. O PSTU, ele é um partido que se organiza e organiza os trabalhadores independente disso. E que está junto aos trabalhadores para além das eleições. Então, nós estamos antes, durante e depois. E no período das eleições, tudo isso que nós vamos difundindo, e que nós temos uma visibilidade um pouco maior, digamos assim, uma audiência um pouco maior no período das eleições, nós fazemos isso antes e fazemos isso depois. Tanto é que mesmo não tendo nenhum representante no Congresso Nacional, no Parlamento, nem no Executivo, o nosso partido, apesar de muita gente não querer, a gente existe e é um fato. E como a senhora percebe a aceitação às ideias do PSTU? Os trabalhadores estariam dispostos a aderir a essa revolução? Olha, quando a gente conversa hoje com os trabalhadores que estão revoltados, que não acreditam na justiça, que não acreditam no parlamento, que não acreditam no executivo, que têm medo da polícia, que são, portanto, os mais pobres, eles acham que é muito difícil fazer, mas acham que nas eleições a sua vida não se resolve e que uma rebelião seria uma necessidade mesmo. Hoje nós temos ouvido isso muito, muito. Ninguém joga nenhuma pedra na gente quando a gente fala em revolução hoje. Ninguém diz que a gente, a não ser alguns setores, inclusive de classe média alta e tal, questionam o nosso programa, mas a classe trabalhadora, os mais empobrecidos, acha isso perfeitamente normal. Não sabe ainda como fazer, nós ainda não temos isso, um modelo e uma receita pronta e organizada, porque isso é fruto, inclusive, do próprio processo de discussão junto à classe trabalhadora, né? Mas nós dizemos o seguinte, a classe dominante é organizada, os trabalhadores e os mais pobres, nós que somos aqui de baixo, se queremos derrubar os de cima,
precisamos nos organizar. Sim, a senhora falou em falta de credibilidade da justiça, e essa é uma bandeira que tem sido muito usada por Lula e pelo PT. Em algum momento o partido discutiu apoiá-lo em relação à prisão, nem que seja nesse aspecto do judiciário, do que ele chama de perseguição do judiciário, de política do judiciário? Olha só, nós sempre dizemos que a justiça, ela não é uma justiça que atende às necessidades dos trabalhadores. Nós não temos nenhuma ilusão na justiça, não temos. Nós achamos que ela é seletiva. Qual é o erro do PT? Ao dizer que ela é seletiva, ela tem que liberar Lula e, ao fazer isso, abre uma brecha para dizer o seguinte, que todo corrupto pode ficar solto. Então, em nome da liberdade de Lula, né, consequentemente, leva à liberação de tudo quanto é corrupto. Por outro lado, os defensores da prisão de Lula e do processo da Lava Jato e de todas as frentes que tem aí de operações, diz que essa investigação e que todo esse processo deve ser muito profundo. Nós temos acordo até aí, tem que ser muito profundo. O problema é que não tem sido. E por isso a nossa desconfiança, inclusive nas próprias operações. Por quê? Diante desse processo, de dizer que vai a fundo, por exemplo, acabaram de liberar Geraldo Alckmin, que foi citado pela Odebrecht, é tido como o santo, lá na lista de propina, né? E foi liberado da Lava Jato. O seu processo foi levado para o TSE. Então, o julgamento tem um outro processo, tem um outro viés, né? Então, não é no mesmo viés da condenação que tem através de corrupção, vai para um esquema de caixa 2. Da mesma forma, por exemplo, o Temer não está sendo julgado. Mas o Temer não pode porque ele precisa da autorização do Congresso. Pois é, mas aí, por exemplo, a justiça, para ser boa, e se esse país, de fato, tivesse que responder às coisas, e as autoridades desse país, eles não deveriam ter mais privilégio do que o povo, deveria ter menos. Então, inclusive Temer, por ser presidente do Brasil, ele não poderia nunca ser um corrupto, ele deveria ser o primeiro a ser preso. A senhora é a favor, a senhora e o partido são a favor da condenação em segunda instância? Já não? Olha, é engraçada essa história da segunda instância e das instâncias. Porque é instância para quem? Porque, olha só, prender rico nesse país não é fácil. Né? Anda se questionando que que a prisão de Lula é injusta porque ele não teve todas as instâncias, né? não passou por todas as instâncias, foi preso na segunda instância, que ainda existiam recursos, que haviam possibilidades. A mesma coisa Maluf, por exemplo. Maluf, quase 30 anos. Maluf foi preso agora, quase morto, né? Depois de 30 anos de processo que vão se rolando. A mesma coisa não é para os pobres, não é para os trabalhadores. Nesse país tem quase 700 mil encarcerados. Desses quase 700 mil encarcerados, mais de 200 mil nunca foram julgados em nenhum canto. 290 mil. Hã? 290 mil. 290 mil. Não tem direito a um advogado. Então, instância aqui é para quem tem dinheiro e pode pagar bons advogados. Então, a questão aqui é justiça para quem? Então, nós achamos o seguinte, só para fechar o meu raciocínio com relação ao caso de Lula, que não fechou naquela hora, nós achamos que a justiça ela é seletiva, mas Lula não pode ser liberado em nome da seletividade. Já que Lula foi preso, tem que prender o resto. Entendeu? Como que seria a organização de um governo do PSTU, administrativamente falando? Haveria ministérios? O Congresso seria mantido? Eventualmente o cargo de presidente seria em algum momento dissolvido? Como que se organizaria na prática? Olha só, essa é uma pergunta que a gente toda vez se discute, se faz. Nós queremos discutir. É para ter presidente? Quem decide isso? O conjunto da classe trabalhadora organizada. Por isso que nós dizemos, nós precisamos nos organizar para construir uma sociedade que seja nossa, com uma democracia que seja nossa. Ela só pode ser democrática se o conjunto da classe trabalhadora, do conjunto daqueles que produzem a riqueza, possa conduzir esse Estado.
possa, de fato, decidir sobre os destinos econômicos e políticos desse Estado. Se não é assim, não pode ser socialista, porque esse outro modelo o sistema capitalista já coloca, inclusive o do parlamento. O parlamento ele veio passando por vários processos, né, de refinamento, de experimentos e tal, até chegar num ponto que hoje é completamente danoso à classe trabalhadora e aos mais pobres. Lá dentro se faz qualquer coisa, você só vota e lá dentro tudo é gerado, tudo é legislado contra os trabalhadores, porque se não fosse assim a reforma trabalhista não teria saído. A lei da terceirização não teria saído. As reformas da Previdência do passado não teriam saído. E não estaria para sair, por exemplo, agora a reforma da Previdência, que ainda não foi, porque os trabalhadores se levantaram contra isso. Mas há, inclusive, boa parte dos candidatos que querem se eleger em nome das privatizações e em nome de garantir que a reforma da Previdência seja feita nesse país. Vera Lúcia, deixa eu te perguntar uma coisa, voltando num ponto que você colocou, que é o seguinte, que no governo do PSTU, cerca de 100 empresas, que são as maiores do Brasil, poderiam vir a ser nacionalizadas. A pergunta que eu faço é o seguinte, como é que você vê e a avaliação que você faz do governo da Venezuela, que lá também eles dizem ter feito uma revolução, tem até nome, né? Revolução Bolivariana. E a Venezuela, a gente está vendo o que está acontecendo no país, está um problema econômico de gravíssimas proporções, tanto é que tem 500 pessoas entrando por uma fronteira seca no Brasil, etc. Como é que você vê o governo da Venezuela hoje, se aquilo é de alguma maneira um modelo para vocês? De jeito nenhum. A Venezuela é um Estado capitalista e tem uma economia capitalista voltada para a exportação de petróleo, principalmente, e importação de quase tudo que tem lá dentro para consumo interno do país. E que nesse processo, inclusive, do governo Chávez, do chamado socialismo do século XXI, é pura retórica. O fato de você dizer que é socialista, que vai fazer socialismo, não basta você dizer que vai, é dizer que vai. Nós estamos dizendo, nós queremos expropriar. Isso é acabar os grandes empresários enquanto empresários, a produção ser socializada. Na Venezuela não é assim. Inclusive, a estatização que inclusive houve foi de meia boca. Né? E o que ocorreu nesse processo foi que um setor enriqueceu absurdamente a chamada boliburguesia, que é, inclusive, ligada ao exército, né? E que todo mundo sabe que tem toda uma relação de fraude, de corrupção. E o governo Maduro, assim como foi o governo de Chávez, de socialista não tem nada. O Estado é capitalista, a economia é capitalista, e apesar de que toda a esquerda, em nível nacional ou internacional, inclusive, tenha e defendam que é um governo socialista, nós do PSTU nunca dissemos isso. Mas então tem algum governo que a senhora avalia que está próximo do que vocês querem? Porque a grande experiência socialista, comunista que houve foi a ex-União Soviética, que acabou acabando, né? Virou outra coisa e hoje tem ali, embora tenha um governo que muitos julgam autoritários, etc., tem muitos traços capitalistas, né? Qual seria o modelo que a senhora vê no mundo de experiências pregressas que, olha, isso aqui serviria para a gente mais ou menos? No caso da Venezuela, resultado da sua política, inclusive de subserviência aos Estados Unidos e de não desenvolvimento do seu próprio país, da sua própria economia, resulta que numa crise capitalista, lá as consequências são dramáticas e a gente está vendo pelo quadro que existe aqui. O modelo que mais se aproxima do socialismo que nós defendemos foi a Revolução Russa nos seus primeiros 5 anos. Não é a União Soviética depois que Stalin sobe ao poder. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Né? Até porque não existe socialismo de um só país, que era aquilo que era defendido, ou de um bloco contra outro. O socialismo, assim como o capitalismo, ele tem o caráter universal. O sistema capitalista ele surge como um sistema universal e ele tem como pressuposto a propriedade privada e o trabalho assalariado. Nós defendemos uma sociedade oposta a ela. Se ela é oposta, ela vai no sentido de ser universal,
Então, você faz uma revolução nos marcos de um país, obviamente que começa num país, mas ele não pode sobreviver se não se estende a outros países e ele só acaba quando for mundial, da mesma forma que foi. Agora, acontece em algum lugar. Aconteceu, por exemplo, a Revolução Francesa foi o primeiro momento desse grande marco. Agora, para nós, a referência é essa, a referência de organização, a referência da organização dos trabalhadores, da organização da economia, da distribuição econômica, tudo isso para nós é referência. Do mesmo jeito que diz assim, e os russos fizeram revolução e a única referência que eles tinham era a Comuna de Paris, né, que não tinha sequer tomado o Estado. Então, o que nós estamos falando não é da Revolução Cubana, nós não estamos falando da Revolução Chinesa, nós não estamos dizendo que a Venezuela é socialista, porque não são, né? Nem que os estados, nem que Cuba é socialista, nem que a China é socialista, porque todos são estados ditatoriais. Não existe socialismo, e isso qualquer marxista minimamente sério, qualquer pessoa, qualquer trabalhador minimamente que compreenda uma proposta de forjar uma nova sociedade, noutros marcos, onde atenda às necessidades do conjunto da população, daqueles que produzem a riqueza, sabem que ela não pode estar centrada numa economia de mercado voltada para o lucro, porque isso, consequentemente, leva à concorrência, e na concorrência uns ganham e a maioria perde. E como evitar o risco de que um modelo como esse caia no autoritarismo? Aí o risco é do controle mesmo do conjunto da classe trabalhadora. Por isso que nós dizemos que os trabalhadores precisam controlar. Não existe democracia de Estado se a classe trabalhadora... Não existe socialismo se não houver, por exemplo, democracia operária. Esse é um pressuposto. Do mesmo jeito que é um pressuposto o fim da propriedade privada, das fábricas, das grandes indústrias, do grande comércio, né, o controle do comércio exterior, a planificação da produção de acordo com as necessidades daquela sociedade. Então, se não tiver isso, você pode dizer que é qualquer coisa, menos socialismo. Agora, a senhora não acha que um projeto desse, digamos que a senhora seja eleita presidente e que tenha o apoio popular aí para fazer essas mudanças, né? A senhora não vislumbraria um cenário um pouco caótico, empresas fugindo, pessoas comprando dólar, uma coisa bem desorganizada que causaria um estrago inicial bastante forte? Como é que lidar com isso num primeiro momento? Porque... Os empresários podem fugir, as máquinas ficam, entendeu? Os donos dos bancos podem fugir, o dinheiro vai ser nacionalizado. Não, o dinheiro não necessariamente fica, necessariamente né? Porque fica, mas os bancos serão nacionalizados, eles terão outro papel e outro fundamento. Né? Com relação a isso, nós não temos nenhum problema. Agora, a sociedade é caótica hoje. Né? Nós vivemos um caos. Se você levar em consideração que nós temos mais de 13 milhões de desempregados, numa sociedade onde tudo é comprado e tudo é vendido, que você depende do salário para comprar comida, que você depende do salário para comprar o gás de cozinha, que você precisa do salário para pagar a energia, a água, coisas que são básicas. E você tem 13 milhões. Se levar em consideração a pesquisa do IBGE do ano passado, que ela acrescentou no seu método de pesquisa aqueles que estavam fazendo bico e mais a juventude que tem idade para entrar no mercado de trabalho e não entra porque não tem vaga, esse número salta para 22 milhões. Nós temos 16 milhões, se eu não me engano, aqui, de pessoas no Brasil que passam fome. Nós temos mais de 6 milhões de pessoas que não têm onde morar. Nós temos mais de 3 milhões de pessoas que não têm direito à terra para plantar um pé de mandioca, um pé de feijão. Então, nós vivemos num país onde, e assim, contraditoriamente, tem mais boi do que gente, né? Mas você tem gente, 16 milhões, que passa fome. Ou seja, não tem um pedaço de carne para comer. Então, nós já vivemos no caos. O caos, por exemplo, de uma violência absurda, né? Nos morros e nas periferias da cidade, onde as pessoas vivem com medo, onde as pessoas vivem assombradas.
e vivem assombradas porque você tem um caos social que é tão grande, que as pessoas vivem apavoradas. E quem está trabalhando vive morrendo de medo de perder o emprego. E quem está desempregado vive no desespero e adoece, muitos morrem. Porque então o caos a gente já vive. Deputada, só para saber A gente quer consertar. Como que é a campanha da senhora, como é custeada, qual é a fonte de financiamento da senhora? Rapaz, olha, nossa campanha vai ser pobre, como sempre foi pobre. Ela é financiada pelos trabalhadores, a gente conversa com os trabalhadores, pede dinheiro, é 100, é 200 reais, é 300 reais, é 1.000 reais. Quem não tem, paga 5, não tem problema. Nossas campanhas sempre foram muito... Econômicas. Não são econômicas não, elas são pobres, porque não é questão de economia não, entendeu? Porque não é uma escolha, a gente não escolhe economizar, a gente não tem condição de fazer uma boa campanha, entendeu? Uma campanha grandiosa num país como esse. Então aí a gente vai e faz do jeito que a gente pode. Por exemplo, nós estamos lançando um manifesto, e aí através desse manifesto nós estamos divulgando com os trabalhadores e pedindo para que eles conversem com outras pessoas sobre esse manifesto, que discutam ele, que conversem com as pessoas sobre ele, porque ele não é apenas, não é que ele não seja apenas, ele não é um programa eleitoral, ele é um projeto de saída para a nossa classe. Então essa é a forma que nós vamos fazer campanha. Muito bem. Vera Lúcia, nosso tempo chegou ao final. Quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Desejo uma boa campanha. Agradeço ao Joelmir e até uma próxima. Muito obrigado.